pela política desde muito cedo, muito jovem. Ainda sou jovem, mas eu era mais jovem ainda, tinha 13 anos, quando começou a cassação do prefeito aqui em Taubaté. E de alguma forma isso me tocou, eu comecei a participar das manifestações e foi aí que fui desenvolvendo meu senso de cidadania, questionando meus professores, questionando em casa sobre questões municipais, questões políticas, e isso foi despertando em mim um senso de que eu sou um ser político. Depois, já na minha adolescência, com 17 anos, eu fui fazer faculdade de letras, sempre quis ser professora, desde muito novinha também. E enquanto estudante de letras, me preparando para a licenciatura, eu percebi também a educação como um ato político, o quanto a educação pode transformar pessoas e, em consequência, pessoas podem transformar os espaços. Isso, inclusive, é um ensinamento do Paulo Freire. Então, estando na carreira como docente, veio esse despertar também de que eu poderia ser um corpo, ser uma ferramenta para mudar outros espaços. Foi quando me surgiu o convite para ser candidata a vereadora e eu decidi que, pela falta de representatividade que eu tinha de pessoas com deficiência, levando as nossas necessidades e as nossas pautas para a luta, realmente colocando em protagonismo a nossa existência, por essa falta toda eu senti e percebi que eu podia ser essa representante. Então foi assim que eu decidi me candidatar, e o processo para que eu fosse eleita foram aí meses de pré-campanha e também de campanha, fazendo aquilo que eu acreditava, que é educação política e falar sobre inclusão, que inclusão é muito ampla, não só a inclusão das pessoas com deficiência, mas inclusão das pessoas participando de fato da política, que é algo tão nosso, tão humano, tão do povo. A segunda vereadora mais votada foi Thalita Cadeirante, do PSB. Ela assume o cargo pela primeira vez e é a mais jovem na Câmara, 23 anos. Eu sinto que eu represento os jovens, as mulheres, as pessoas com deficiência, né? E todas as pessoas que acreditam na democracia, numa sociedade mais igualitária, né? Com representatividade. A gente vive numa democracia representativa, portanto é importante que pessoas que vivem na pele, que sabem realmente dos problemas de ser o que é, numa sociedade como a nossa, possam estar lá entoando a sua voz num espaço institucional, levando essa pauta, levando essa discussão e falando realmente da importância que só quem ocupa esse espaço de minoria sabe como que é. E os desafios são que, infelizmente, por mais que a gente seja maioria em número, a gente é minoria em se comunicar, minoria em ocupar esse espaço. Então, uma maioria esmagadora continua colocando seus interesses em cima dos nossos. E dessa forma a gente não tem um equilíbrio necessário dentro da democracia, que é representativa. Se eu tenho um cargo de autoridade numa cidade e eu ocupo um espaço no qual a minha voz chega a muitos munícipes, de certa forma eu estou comunicando e influenciando pessoas. Por isso que é tão importante que, quando se exerce um cargo de autoridade ou quando se tem uma determinada notoriedade, seja nas redes sociais, ou seja numa comunidade, ou seja num grupo, é importante que a gente tenha responsabilidade naquilo que a gente está comunicando. Independente da nossa opinião, independente daquilo que a gente acredita pessoalmente, é preciso de ética e é preciso de responsabilidade quando a gente comunica alguma coisa, porque isso sempre influencia alguém de alguma forma. Ideias são vivas, estão sempre influenciando pessoas. E é claro que há desafios, né? Existem esses desafios também nas redes sociais, que são os haters, que muitas vezes acabam tendo um efeito inverso e acaba promovendo a pessoa que está falando, mas é um desgaste emocional ter que ter as nossas falas e ter aquilo que a gente acredita distorcido, muitas vezes por ignorância, mas a maioria das vezes por uma má intenção mesmo de distorcer aquilo que você está dizendo. Bom, as minhas principais pautas são inclusão, educação e transparência. E falar de agenda é muito difícil porque a agenda ela é muito viva.
A gente tem como agenda fiscalizar, né, o Poder Executivo, que não é não só uma agenda, mas é uma função também da vereança. E a gente marca também encontros com munícipes para poder receber suas demandas. A gente tem momentos de estudo, né, para entender como que funcionam as leis do nosso município, aquilo que pode ser aprimorado. A gente tem momentos de fiscalização de como o orçamento público está sendo executado na nossa cidade. A gente tem audiências públicas, que são de pautas importantes que surgem no nosso município. E aí a população é convocada, alguns órgãos são convocados, o corpo legislativo é convocado e a gente faz essa participação popular sobre algum tema importante que esteja acontecendo na nossa cidade. E também tem essa parte de troca com os munícipes, que é uma bandeira minha, como eu disse, sobre educação, que é um compromisso nosso de fazer educação política, se reunir uma vez por mês aí para falar de tudo que tem acontecido na nossa cidade, coletar a opinião, a demanda desses munícipes, para que a gente possa estar cada vez mais perto. Afinal, o vereador, a vereadora é o político mais próximo da população. Na política, eu vou citar alguns nomes e vocês vão perceber uma coisa em comum entre todos eles. Manuela Dávila, Lorene, Tabata Amaral, Érica Hilton, Dilma, Marielle Franco. Acredito que, por enquanto, a única vereadora que se declara de oposição e que faz um trabalho de posicionamento na tribuna sério, sem medo de contra-ataques e sem medo do que isso possa me prejudicar no legislativo. Porque o trabalho aqui ele é muito amarrado. Às vezes, quando a gente se posiciona num lugar em que a gente é minoria, algumas das nossas intenções acabam ficando para trás, porque a gente depende de votos, a gente depende de soma no sentido de fazer junto mesmo. E quando a gente se posiciona de uma forma que desagrada um público ou outro, a gente fica amarrado nisso, mas são consequências, e abrir mão dos meus ideais, do meu posicionamento, é algo que eu não abro, porque é um valor que eu não abro mão. São milhares de brasileiros hoje que não têm acesso a direitos básicos, comida no prato, moradia, um teto para morar. Então eu quero convidar vocês e me colocar à disposição para que a gente fique nas ruas até o final desse desgoverno. Um governo de ódio, um governo genocida, negacionista e corrupto. Que foi falando de corrupção que ele veio se eleger e é corrupto. E acaba com as nossas famílias e acaba com a soberania do nosso país. Primeiro, nada sobre nós sem nós. Então, precisamos criar um espaço mais próspero, mais convidativo, mais inclusivo para que as pessoas com deficiência estejam presentes lá, para que as pessoas com deficiência realmente possam colocar suas necessidades e seus interesses nesses espaços. E a gente está aí capinando os matos, tentando abrir esse espaço, né, com pessoas com candidaturas de inclusão, para que a gente tenha de fato a nossa existência validada. E uma forma de a gente romper o olhar sobre a pessoa com deficiência é tirar esse olhar assistencialista. Do que é a pessoa com deficiência? Porque a gente não precisa de caridade, a gente precisa existir. Definição parece que é algo permanente e a gente, enquanto ser, está em constante construção. Mas eu me colocaria na vida como uma aluna. Eu acho que eu encarnei muito a questão de ser uma aluna em mim e me coloco sempre nos meus processos num eterno aprendizado. O primeiro deles é que a gente derrote o Bolsonaro nas urnas no ano que vem, mas principalmente que todas as pessoas tenham o direito a sonhar. Vamos esperançar, não só esperança,